Obrigada, gente. Vamos conversar um pouquinho hoje? Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre jejum. Eu já falei aqui algumas vezes sobre jejum, então talvez eu repita algum exemplo. Quem está comigo aqui todos os dias desde o começo, talvez vai ouvir a repetição de alguma coisa, mas eu não preparo o que eu vou dizer para vocês no dia anterior, porque eu já tentei fazer isso e não consegui. Sempre quando eu vou levar alguma palavra, eu gosto de me preparar, sentar, mas essa minha conexão com essa live de manhã, com Deus me disse, Deus disse no meu coração que todo dia Ele teria uma porção para derramar sobre mim. Então, assim, que eu não precisaria me preocupar. Então, eu só levanto um pouco mais cedo, né? Eu vou falar para vocês, eu nunca coloquei relógio para despertar, para orar de madrugada ou para levantar. Sempre Deus me acorda. Então, assim, é um reloginho. Todos os dias, às 5 da manhã, o Senhor me acorda para eu levantar e já estudar. E já me vem, às vezes, durante a noite, me vem uma frase, eu sonho com o tema que eu venho falar com vocês. E hoje de manhã, quando eu fui sentar para ver o que eu ia falar com vocês, o que eu ia conversar com vocês, e ver esse tema do jejum. E como Deus falou no meu coração que a gente faz o jejum de uma forma equivocada. Na maioria das vezes, quando a gente vai fazer jejum, para que é o jejum? Aqui na live, fala aí para mim. Para que serve o jejum? Eu não sei se vocês têm esse entendimento claro para que serve o jejum, por que fazer o jejum. E eu queria trazer para vocês aqui uma parte só, uma parcela do qual é o entendimento que eu tenho e creio que Deus me deu sobre o jejum. Então, assim, eu não tenho a pretensão, gente, de ser um Subirá da vida, né? Um Luciano Subirá, que fala assim, ele é uma autoridade no assunto sobre jejum aí no meio cristão. Então, eu não tenho a pretensão de falar tudo sobre jejum. Eu quero só falar uma parte que Deus tem falado no meu coração sobre o jejum há tempos. E hoje Deus falou novamente sobre o jejum e eu quero repartir para vocês. Então, geralmente, quando a gente faz jejum, para que é o jejum? A gente faz para alcançar uma graça muito grande. Se você for ver os exemplos da Bíblia, você vai ver que Esther, ela fez o jejum para que o povo não morresse, o povo de Israel não fosse exterminado, aniquilado. Então, o jejum é para você alcançar uma graça, para você alcançar um favor de Deus muito grande. Você vai ver Daniel. Peraí, gente, a conexão que tá caída aqui, né? Sumiu um pouquinho, desapareceu um pouquinho. Então, quando a gente vê o exemplo de Esther, de Daniel, Fernanda, jejum é pra gente alcançar uma graça que a gente quer muito e que é impossível. Aí você lembra também daquela vez do lunático lá o lunático é Mateus 17. Quando você vai ver aquele Mateus 17, fala assim, Jesus falou assim, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí você fala, então, quanto mais difícil for o negócio, maior que tem que ser meu jejum. Então, lá em Isaías 58, a partir do versículo 6, Deus está dizendo para o povo, através do profeta Isaías, o jejum que eu desejo o jejum que eu desejo não é esse? Que vocês libertem das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade o oprimido e que despedaces todo jugo? Não é esse o tipo de jejum que eu quero? Ora, o tipo de jejum que eu quero, Deus falando com o povo através do profeta Isaías, não é você repartir a sua comida com os famintos, receber em sua casa os pobres que estão desabrigados e que deem roupas aos que não têm e nunca deixem de socorrer seus parentes. Versículo 8. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo todos vocês ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor os protegerá de todos os lados. Aí a gente vai conversar aqui e falar assim, Fernanda, então quer dizer que se eu repartir comida é jejum?
Segundo Isaías, é. Você vai pegar algo seu, de comida, e vai repartir com quem não tem. Você vai se privar de comer aquilo tudo sozinho, vai repartir. É jejum isso, Fernanda? Segundo a palavra que é. É um jejum que agrada a Deus, que quer que você reparta. Ah, tá, então eu vou esperar chegar meu salário, eu vou comprar umas cestas básicas e vou repartir. É para você repartir o que você tem, tá na sua casa, alguém tá precisando, você não espera receber para poder ajudar. Você fala assim, eu vou ajudar no final do mês só que eu posso ajudar. O que você tem na sua casa que você pode ajudar o faminto? Já tá lá na sua casa. Você não precisa providenciar algo que você já tem. Reparta. Porque aquela pessoa que está precisando comer, ela não vai esperar até o final do mês para se alimentar. Então, está na sua casa, reparta o que você tem. O que está na sua mão, reparta. Isso é um jejum que agrada a Deus. Você receber pessoas que estão desabrigadas. Ah, então eu vou sair catando mendigo na rua e vou pôr tudo dentro da minha casa. Não é. Deixa de ser desequilibrado, gente. Não é isso que Deus está falando. As pessoas que necessitam da sua ajuda, Deus coloca no seu caminho. Você é a igreja de Cristo. Então você vai repartir o que você tem. Não vai esperar a pessoa falar, só mês que vem volta aqui. Não, a pessoa está precisando naquele momento. E se a pessoa, tem um versículo na Bíblia que fala assim, dê a todos que te pedem, que você tem condições de dar o que alguém chega para você e pede, você tem condição de dar. É para você dar o que você tem. Isso é um tipo de jejum que agrada a Deus. Quando você defende as pessoas que não têm como se defender, que está passando por alguma injustiça, quando você protege uma criança, quando você aqui está falando assim, dê roupas às pessoas que não têm. Seu guarda-roupa tá lotado de roupa. Ah, Fernanda, então quer dizer que se eu tirar as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa e der tudo das roupas é um jejum? Aqui não tá falando pra você dar tudo. Tá falando pra você repartir. Então fala pra você, reparta a sua comida com quem não tem. Receba na tua casa quem precisar da sua casa como abrigo. Se alguém chegar e precisar de um abrigo, a casa que você tem é de quem? Ah, é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Então Deus vai mandar a gente para você abrigar. Aí o pastor lá na igreja fala assim, vai vir um missionário. Mês que vem, quem pode? Você nunca levanta a mão, você nunca pode receber ninguém na sua casa. Ah, minha casa é muito bagunçada, não tem tempo de arrumar. De quem que é a casa? Você não disse que tudo que você tem é de Deus? Deus costuma repartir as coisas que é dele. O menino foi lá, deu 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Repartiu. O que você dá para Jesus, ele vai repartir. E esse é o verdadeiro jejum. Fala assim, olha, não deixe de socorrer seus parentes. Às vezes, dentro da sua casa, seu filho está precisando, sabe de quê? De atenção, você não dá. Seu filho está precisando de conversa, você não conversa com ele. Seu filho quer que você escute, você está no celular. Você está com amigos, atende todo mundo, menos quem está na sua própria casa. Isso é um tipo de jejum que agrada a Deus. Você repartir, você receber quem precisa ser acolhido, você acolher no seu coração. Talvez tem pessoas precisando ser acolhidas emocionalmente. A pessoa não está pedindo para você levar ela para a tua casa, mas para você levar ela para o seu coração, acolher, ouvir. Esse é o tipo de jejum que agrada a Deus. Sabe, quando você for ver lá em Mateus 17, quando Jesus cura aquele lunático, Jesus fala assim, peraí, mas por que é que vocês não expulsaram esse demônio? Ah, Jesus, a gente não conseguiu. Aí Jesus falou assim, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Mas Jesus não fez jejum. Jesus não fez um jejum antes. Falou pro lunático, peraí, eu vou fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum e vou orar, depois eu venho aqui te curar. Para toda conexão, o jejum é para limpar toda a conexão que nós temos com Deus. Abster-se de alimento ou de alguma coisa que você gosta muito. É para você se livrar do que escraviza você, para que você seja livre em Jesus.
para fazer as coisas, para ser abençoado de todos os lados. Aqui nesse texto de Isaías 58, a partir do versículo 6 em diante, e no 8 fala uma coisa linda. Fala assim, olha, se vocês repartirem, receberem, se vocês doar, se vocês acolher, cuidar dos parentes de vocês, filhos, pais, demonstrar amor. Sabe, a luz da minha salvação, versículo 8 de Isaías 58, a minha salvação vai brilhar na vida de vocês como o sol, e logo vocês, sabe o que vai acontecer? Todos serão curados. A necessidade será suprida. Aqui fala que o Senhor protegerá de todos os lados. E tudo isso é dentro de uma comunidade. É dentro da igreja, é os seus vizinhos, é na comunidade. Salmo 133, quando os irmãos estão em união, ali o Senhor derrama a bênção. Então, se você olhar para Esther não estava fazendo jejum para ela. Esther não chorou, não clamou por ela. Ela não queria um status novo no palácio. Ela não queria nada que beneficiasse ela, só ela própria. Eu queria que o rei me desse um pedaço de terra. Tanto é que quando ela foi falar com o rei falou, você pode me pedir o reino. Metade do meu reino eu te dou. Não se trata de coisas materiais. Ela estava clamando e pedindo pelo povo, pelo irmão dela, pela irmã dela, pelos outros. Se você for olhar para Daniel, o jejum de Daniel não era para ele perder peso. O jejum de Daniel não era para ele conseguir um cargo mais alto no palácio. Daniel orou e clamou pelos pecados do povo, confessou os pecados do povo, orou, chorou e clamou pelo outro. Aqui, em Isaías garante que quando você se preocupa com o outro, as suas necessidades são curadas, e esse é o verdadeiro jejum. Quantas vezes você fala assim, eu estou num propósito, não vou tomar refrigerante um mês, um ano, eu vou ficar sem rede social, eu vou me privar porque eu preciso comprar um carro, eu preciso passar nesse concurso. Às vezes o nosso jejum tem sido para nós. E às vezes você diz que está fazendo jejum, está num propósito, né? Isso é muito bonito, isso é muito bom. E você está passando na rua, alguém fala, moça, compra um pão para mim. Você fala, tem dinheiro. E você tinha às vezes R$2 na sua carteira. Você está passando perto de uma padaria. Lourdinha, minha parceirinha, a gente sempre vai numa padaria ali perto, quando a gente treina, né? De vez em quando a gente toma um café ali, e sempre que alguém pede, ela dá. Eu tenho uma teoria sobre quando a gente está em comunhão com o irmão, a Janete mesmo já sabe disso, naquele momento não é a hora das pessoas, da gente, aquele momento é um momento que você está se doando. E é um momento de comunhão com a pessoa, e às vezes você não tem sossego, toda hora chega um pedindo. Então, eu acho que aquele momento ali você está se doando para aquela pessoa que você está naquele restaurante, não é momento de você parar para ficar. Mas você pode 24 horas ajudar pessoas. Existem tantas outras oportunidades. Tem gente que não ajuda nem quando está no café e nem nunca. Então, às vezes você fala, tô num propósito no jejum, mas você xinga seu marido, você xinga sua esposa, você grita com seu filho, e você tá num tempo de jejum. Você fala assim, o diabo fica bravo quando eu tô fazendo jejum mesmo, aparece cada... Ei! Toda vez que na Bíblia se relaciona com jejum, é sempre para abençoar a vida do outro, não a sua. Mas aqui em Isaías diz que quando você abençoa a vida do outro, você é curado. Fala assim, olha... Você, no versículo 8 de Isaías 58, fala assim, a presença do Senhor os protegerá de todos os lados. Então, nós temos um jeito de olhar o jejum de uma forma completamente equivocada. O jejum é para quebrar as correntes que nos escravizam. Às vezes a comida tem escravizado você, o refrigerante tem escravizado você.
E você vai se privar, não é para ter um sofrimento, porque esse sofrimento vai lembrar que você precisa de orar. É para você ser livre da escravidão, do que te escraviza. É para que você seja escravo apenas de Cristo. Para limpar a nossa conexão com o Pai, o jejum serve para quebrar as nossas correntes de escravidão. Para arrancar de nós a aparência do mundo que nós vamos agregando a nossa vida aos poucos e vamos fugindo da nossa aparência, semelhança que nós temos com o Pai. E o jejum vem arrancar a aparência do mundo de nós, vem arrancar a mentalidade do mundo. Tem gente que fala que está em jejum, está em propósito, mas faz uma oraçãozinha rápida todo dia, porque eu estou em propósito, eu preciso orar. Senhor, me dá um emprego, Senhor, eu preciso passar no concurso, já fiz tal. E vive. Perdão aí, gente. E vive a vida normalmente. Não gasta tempo na conexão, porque o jejum é para limpar toda a escravidão que nós temos das coisas, da situação e das pessoas, limpar, tirar essa aparência do mundo do nosso coração e a motivação certa do nosso coração para o jejum, o objetivo real do jejum é sempre a bênção na comunidade. Daniel orou, chorou e clamou 21 dias pelo povo. Por que você faz jejum? Para que serve o jejum? Então, quer dizer que quando você reparte o que você está comendo, alguém precisa, você reparte, você atende ao necessitado, ao pobre, você cuida dos seus parentes, principalmente os que são da sua casa. Quando a gente chega dentro de casa, nós arrancamos as nossas máscaras. E às vezes somos tão feios. Gritamos, xingamos, não temos paciência. Ah, agora tá na hora da minha série, deixa eu relaxar, eu preciso sair um pouco da realidade. Se você está de jejum, você precisa se conectar na realidade de que você é filho de Deus. E você tá com a aparência do mundo, tá com o entendimento do mundo. E aí, quando acontece o dia mal na sua vida, você reage como todas as pessoas que não conhecem a Deus reagem. Quando venha o dia mal, a sua primeira reação é falar, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Eu não vou dar conta disso. E você chora, você desespera, você perde o apetite. O jejum que agrada a Deus é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da presença dele. Sabe, você fala assim, é bom mesmo, quando a gente na igreja, né, que a gente recebe a presença de Deus. É muito triste escutar isso de um crente. Onde você vai, se foi domingo, fui buscar a presença do Senhor, isso é triste. Você escutar um crente falar isso. Ah, eu vou na igreja, eu vou orar para clamar, para a bênção do Senhor descer, para Deus encher meu coração. Quando você vai ver Deus falando sobre enchimento de coração, sobre enchimento de vida, lá em Efésios 5, 19, fala assim, 18 e 19, fala para você se encher do Espírito, você precisa falar, você precisa dar. Encher do Espírito é falando entre vós. Você precisa da comunidade, você precisa da igreja, você precisa dos seus amigos, você precisa dos seus vizinhos, dos seus filhos. Você só enche do Espírito Santo doando. E você não vai na igreja para buscar a presença de Deus. Isso é muito triste. Lá em Coríntios fala que nós somos como o vaso de barro que carregamos o tesouro precioso que é a presença do Espírito Santo em nós. Então você já carrega a presença. Você não vai para a igreja buscar. Você vai para a igreja para dar. Para doar um abraço, sorriso para o irmão. Ali o Senhor tem uma bênção para você. Você é abençoado de todos os lados. Você é curado na comunidade. Então, o jejum que agrada a Deus é aquele que você reparte com os que precisam. Roupa, comida. É aquele que você recebe em seu coração ou na sua própria casa, acolhe quem precisa ser acolhido. Aquele que socorre os seus parentes
Isaías 58, de 6 a 8. E fala, aí a luz, o objetivo do jejum é para que a luz da salvação seja tão forte como o sol é. Que brilhe de uma forma tão intensa que todos que estão perto de mim são abençoados pela presença santa, que o jejum limpou a minha conexão com Deus por causa do povo, da comunidade. A luz de Jesus, ela brilha, a luz da salvação, porque você dá fruto. Tem gente que fala assim, fui batizado com o Espírito Santo, mas cadê o fruto? Vem um sofrimento, a pessoa está desesperada, está agoniada, angustiada, desesperada. Tem gente que está exausto porque está caminhando sozinho e Deus colocou uma comunidade. Se todo mundo se ajudar, se todo mundo se ouvir, se todo mundo repartir, se todo mundo acolher, esse é o verdadeiro jejum. A motivação do coração, do seu coração do jejum, não é... Deus sabe do que você precisa. Deus conhece cada uma das suas necessidades. E fala que o jejum é uma bênção na comunidade. Se você for ver o jejum de Esther, fala que depois que ela fez o jejum, ela vestiu as roupas reais para falar com o rei. Só que por causa do jejum, ela estava vestida de autoridade. Porque o jejum te dá autoridade para ser Jesus em movimento aqui, nessa terra. Porque quando você faz jejum, relacionando o jejum com a luz da salvação? Porque chega a salvação. Quem precisar de cura vai ser curado. Quem precisa de proteção vai ter proteção. Que é o que garante Isaías, Isaías 58, de 6 a 8. Fala que a luz da salvação vai ser tão forte que ninguém vai ter necessidade. A igreja, a comunidade não vai passar nenhuma necessidade. Porque você entendeu o que é jejum. Lembra do lunático? Mateus 17. Jesus não fez jejum, porque falou que aquela caça só sairia com jejum e oração. Jesus estava dizendo, o jejum que Jesus estava dizendo era uma pessoa com a conexão restabelecida com o Pai. E Jesus tinha essa conexão limpa, pura, porque ele repartia, ele se doava, ele acolhia. Ele recebia no coração dele, ele acolhia, ele dava, ele doava. Então, o jejum dele estava em dia. Ele não precisou parar a fazer o jejum. Então, às vezes, você deixa de orar por uma pessoa porque você fala assim, o demônio tá forte. Primeiro eu vou fazer um jejum, igual Deus falou lá, Jesus falou para os discípulos. A Bíblia diz que você tem que estar pronto para responder a qualquer um que queira alguma explicação da sua fé. Você tem que estar preparado. E você vê, às vezes, situações que precisa de você fazer um jejum e oração, mas aquela situação tem que ser resolvida naquele momento. Você vai falar para a pessoa esperar você fazer um jejum? Por isso que a nossa vida tem que ser um constante jejum. Todo dia você tem a oportunidade de repartir algo com alguém. Todo dia você tem a oportunidade de acolher alguém no seu coração ou na sua casa, de ouvir alguém, principalmente sua casa, sua família. Isso é viver 24 horas em jejum, gente. Quando você acolhe os desabrigados, quando você visita os que estão doentes, quando você intercede e ora pelo seu irmão. Você já orou e já chorou pelo seu irmão? Quanto tempo faz que qual foi a última vez que você chorou pela causa de uma outra pessoa, não sua? O povo tinha desobedecido a Deus. O povo tinha feito muita coisa errada. Tinha deixado que a idolatria entrasse no coração deles. Daniel já tinha a conexão dele restaurada com Deus. Ele orava direto.
Então ele não precisava se privar de nada, porque ele já... Só que aí ele fez por amor ao povo. Quanto tempo você gasta orando pelo seu irmão? Pedindo para que a graça de Deus alcance e abençoe seu irmão. O seu algoz, a pessoa que te machucou, você já fez alguma oração por ele? Pedindo para que Deus transforme o entendimento dele, para que ele nunca mais repita com outra pessoa o que fez com você? Ou você está igual Jonas? Não quer orar pelo seu algoz, porque vai que Deus perdoa, né? Você quer mais é que ele se dê muito mal. Porque a sua batalha continua sendo contra pessoas. A sua guerra continua sendo contra pessoas. Você não entendeu que o inimigo das nossas almas é o maior. Tá bom, Adrianinha, tô acabando também. Obrigada, querida. Então, o verdadeiro jejum é quando você se importa com o outro. Esse é o jejum que Deus aceita. E para terminar essa live, o resultado desse jejum: a luz da minha salvação brilhará como o sol. E logo vocês todos ficarão curados. E o seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor os protegerá de todos os lados. Sabe, Esther fez um jejum radical. Bem radical. 3 dias sem comer e sem beber. Diz que é o máximo que pode ficar, né, gente? Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração. Mas eu só queria dizer para você que o verdadeiro jejum você pode fazer todos os dias, 24 horas por dia. 24 horas não, né, gente? A gente precisa dormir. Aqueles discípulos não estavam preparados para expulsar aquele demônio do lunático, porque eles não tinham a conexão com Deus restaurada, limpa. Porque quando você ajuda o outro, quando você acolhe o outro, é porque você está tão cheio da salvação de Jesus no seu coração. Você, vaso de barro, que já tem a presença do Espírito Santo, você precisa ter noção que isso já está dentro de você. Você não precisa buscar em nenhum lugar, já está dentro de você. Você, para encher mais, você precisa doar, você precisa dar. É dessa forma que a gente é cheio do Espírito Santo de Deus. Obrigada, Lu. Um beijo, gente. Eu não tinha a pretensão mesmo de esgotar esse assunto. Sei que tem várias interpretações sobre o jejum, mas eu quis colocar para vocês o entendimento que Deus tem me dado. Eu espero ter abençoado a sua vida, tá bom? E vocês me abençoaram muito com a presença de vocês aqui. Coloca a mão no coração, eu vou orar por vocês. Saudades, Lu. Um abraço forte para você também. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe. Perdoe, Senhor, porque quantas vezes nós enxergamos o jejum de uma forma equivocada para alcançar uma graça, para alcançar algo muito... Tem pessoas aqui que acreditam que realmente foi um jejum radical que fizeram, que deram a graça para eles, que eles alcançaram no jejum que eles fizeram, no propósito que eles fizeram. Mas a tua bênção nos acompanha. O Senhor não vai deixar de nos abençoar porque a gente fez jejum ou não fez. A sua bênção é derramada na nossa vida. O Senhor é o maior interessado em nos satisfazer e nos tornar plenos. Quantas vezes o Senhor tem dado o que os meus irmãos têm pedido porque o Senhor, simplesmente porque o Senhor nos ama? Mas nós temos pedido de uma forma tão errada. A motivação do nosso coração tem sido errada. Por isso, Espírito Santo, o Senhor que é Deus em nós, perdoe os nossos pecados, perdoe a motivação errada do nosso coração e nos ensine o verdadeiro jejum. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Nós queremos que a tua bênção seja derramada não sobre mim, mas sobre nós. Espírito Santo de Deus, que a tua luz, a luz da salvação, brilhe em nós tão forte como o sol, para que todos aqueles que nos cercam, que chegam a Deus me dá, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, cura sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou enfermidades na sua alma. Está com o coração pesado, está exausto porque está preso em correntes e está trazendo enfermidade para a sua alma. Seja liberto agora de todas essas prisões, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.